Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portugal Legal é um canal que visa trazer informações a respeito da legislação portuguesa, dos projetos de alteração de legislação, da legalização de vistos, de nacionalidade, sempre tendo em foco e baseado e fundamentado na legalização, na função legal e não nas aventuras que os imigrantes, por muitas vezes, acabam inventando, sofrendo consequências e trazendo problemas para si e para a comunidade portuguesa ou até para outros estados da União Europeia. Então, o nosso foco é trabalhar dentro e com a legalidade. Muito bem. Se você, então, está assistindo pela primeira vez, dá uma olhada em nossa playlist, tem vários tópicos e vai encontrar conteúdos sempre relacionados a este tema. Por isto, eu quero lhe convidar. Inscreva-se em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos e marque o sininho para receber as novas postagens que nós fazemos aqui em nosso canal. E assim você não perde nenhum conteúdo. Para os demais que já são inscritos, nosso muito obrigado por estarem inscritos, por participarem no envio de comentários, de críticas, de sugestões de pauta, enfim, até de tirarem as suas dúvidas relacionadas aos seus processos. Mas aí eu quero deixar um lembrete. Façam isso aqui, através do Instagram. Comentários, críticas, sugestões de pauta podem fazer abertamente aqui embaixo do canal. Mas se o assunto é particular, se o assunto é relacionado a um processo que você tem, a um caso que você tem, a uma dúvida específica sobre um processo, sobre um procedimento a ser feito, faça isso aqui, manda para o Instagram. E aí nós vamos tratar do seu caso. E o seu caso não interessa aos demais, não é assim? Então, por gentileza, vamos fazer desta forma. Lá no Instagram nós também temos os vídeos, temos vídeos longos, vídeos curtos, tem várias informações, tá, que podem ser úteis para vocês. Portanto, feito essa informação, transmitida esta informação, vamos passar a falar sobre as propostas apresentadas esta semana, quer dizer, no decorrer, né, dos últimos dias, e que esta semana, mais precisamente no dia 19 de junho, foram objeto de apreciação, foram postas em votação, foram colocadas em votação na Assembleia da República, em sessão plenária, e, como diz a chamada também do nosso vídeo, foram chumbo para tudo que é lado. Por que chumbo? Porque não passaram. Simplesmente foram negadas. Ou seja, choveu no molhado. Algumas alterações realmente são bastante profundas na legislação que nós temos atualmente em vigor. Algumas são talvez descabidas, outras até fazem sentido, mas talvez tivessem de ser conduzidas de outra forma. Enfim, se você tem interesse neste tema, dá uma olhada, eu vou colocar todos os projetos que passaram pelo crivo da Assembleia, pelo voto da Assembleia, pelos deputados que lá estavam presentes, e eu vou apresentar uma por uma para vocês, assim, de uma forma bastante abrangente. Vou resumir o máximo possível, porque não vamos entrar em detalhes aqui, mas eu vou deixá-las à disposição de vocês. O link de todas elas aqui embaixo do vídeo, para você poder fazer a leitura com toda a calma, com toda a paciência. São 6 propostas que apresentaram proposta de lei e proposta de resolução. Então, vamos lá. Eu vou colocá-las aqui embaixo, depois vocês fazem a leitura. Se querem assistir a sessão plenária, dê uma procurada lá no site da Assembleia da República, procurem pelo link, procurem pela transmissão que foi feita, isso deve estar gravado, e aí vocês vão ter uma noção do que e de como a coisa transcorreu nesta sessão do dia 19 de julho. Sem mais delongas, vamos então passar as telas com os projetos e com as propostas. Projeto de Lei 163/16 da primeira
primeiro ano, altera os critérios de atribuição, de prestação de subsistema de solidariedade e de proteção familiar a cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, provenientes de estados terceiros que não tenham celebrado um acordo de livre circulação de pessoas com a União Europeia. Vamos lá. Vamos só dar uma resumida nisso aqui, talvez passar isso por uma linguagem que você consiga entender um pouco melhor. O que se quer com isso aqui? Na verdade, é fazer com que pessoas, ou melhor dizendo, imigrantes, não é? Os imigrantes que chegam em Portugal e que fazem parte, ou seja, sejam originários de um país que não tem nenhum acordo de livre circulação com as pessoas dentro da União Europeia, com outros estados até, não só Portugal, mas que tem um acordo de livre circulação, estas pessoas estariam então abrangidas pelos atuais termos. Mas aqueles que são de países que não têm este termo, este acordo, estas pessoas estariam excluídas, caso este projeto de lei fosse aprovado, estariam excluídas dos apoios que o Estado português dá para o imigrante que aqui chega e que, por alguma razão, não consegue se inserir, não consegue se legalizar, fica à margem da sociedade, vamos dizer assim, mas o Estado se compromete e paga, né, vamos chamar assim, de uma bolsa, de um auxílio. É um auxílio financeiro, sim, do Estado, através dos órgãos competentes, para que estes imigrantes consigam manter um mínimo de dignidade, viver com o mínimo de dignidade aqui em Portugal. E esta era a ideia deste projeto. Eu vou descer um pouco mais aqui neste projeto, vou fazer uma leitura breve aqui de uma parte que eu achei interessante e destaquei para vocês. Este trata do acesso aos residentes em Portugal, quer sejam cidadãos estrangeiros, quer sejam cidadãos nacionais, a apoios sociais, independentemente da sua contribuição para o sistema de segurança social, o qual se traduz numa componente não contributiva, que se destina a prevenir e a erradicar situações de pobreza e de exclusão, garantindo prestações em situações de comprovada necessidade e compensando insuficiências contributivas e prestacionais do sistema de previdência aqui em Portugal. Os objetivos deste subsistema de solidariedade são concretizados através da concessão de prestações como o rendimento social de inserção, as pensões sociais, o subsídio social de desemprego, o complemento solidário para idosos e outros complementos sociais, independentemente de se contribuir ou sequer, alguma vez, ter contribuído para o sistema previdencial. Esse é o ponto que eles querem atacar com esta ideia, com esta proposta de lei. Ou seja, você sequer contribuiu para o Estado, mas o Estado vai lá e te ajuda, o Estado vai lá e coloca à sua disposição recursos daqueles que contribuem. Então você chegou, caiu de paraquedas aqui em Portugal, entrou ilegalmente, não tem visto, não tem nada. Você chegou aqui de roupa mala e cuia, como se diz aí do Brasil. Chegou de mala e cuia, mas você tem apoio do Estado, você tem retorno do Estado, por força de lei, por força daquilo que o Estado português tem como regra. E eles, através deste projeto, pretendem, então, cortar estas hipóteses, cortar esta possibilidade. Manter isto para quem é contribuinte. Ou, ainda mais adiante, manter isto para quem cumprir um lapso temporal de permanência legal e de contribuição em Portugal. Aí sim, isto seria viável. Então, essa é a ideia que se vendeu aqui através desta proposta, né? Diz aqui ainda que Portugal tornou-se um destino de imigração para quem procura usufruir de cuidados de saúde a troco de pagamento de baixas taxas moderadoras ou até de forma gratuita, bem como para quem procura usufruir de outros benefícios e prestações sociais que o Estado, através do Instituto de Segurança Social, dispõe para quem cá chega, independentemente de contribuir para o sistema da segurança social há um mês, há um ano, 10 anos, ou sequer ter contribuído, e aí passa a todos terem o direito. Essa é a ideia, e foi isso que foi proposto. Vamos para o outro projeto, também do Partido Chega, projeto de lei 164,
prevê a desburocratização dos regimes e programas de apoio ao retorno voluntário de imigrantes. Aqui a ideia é que também, através de uma alteração na legislação, o Estado, né, entre em ação, e aqui diz lá no artigo 139 da Lei de Estrangeiros, então, a proposta seria: o Estado apoia o regresso voluntário de cidadãos estrangeiros aos países de origem, no âmbito de programas de cooperação estabelecidos com organizações internacionais, nomeadamente a Organização Internacional para as Migrações, ou organizações não governamentais, através de um programa de candidatura simplificado e célere. Então, eles queriam aqui agilizar a possibilidade de colocar para fora de Portugal aqueles que estão aqui de maneira ilegal, daqueles que cometem algumas infrações aqui dentro de Portugal, e eles queriam agilizar esse tipo de procedimento, porque isto é um processo que demora, é um processo que não é de um dia para o outro que você consegue resolver estas situações de, digamos assim, deportação ou de expulsão do país. Porque a deportação vem através de um pedido do país de origem. Aqui não se trata de deportação, aqui é de expulsão. Então é a mesma coisa que o pessoal confunde quando chega no aeroporto e aí o inspetor lá diz assim: você não pode entrar porque você não cumpre com as regras da imigração a qual você está se propondo. Então eles fazem um processo e este processo tem um parecer da direção e vão dizer o seguinte: você está impedido de entrar em Portugal. Isto não é deportação. Deportação é outra coisa. Deportação é quando vem um pedido, por exemplo, do Brasil, para que o cidadão brasileiro residindo em Portugal, mesmo que legalmente cometeu crimes, mas ele deve retornar ao Brasil para cumprir a sua pena, para ser julgado, ou já tendo sido julgado, cumprir a pena. Aí, o governo do Estado brasileiro faz ao Estado português um pedido para que este cidadão seja entregue às autoridades brasileiras. Isso é deportação. O que acontece no aeroporto é impedimento de entrada. E o que está sendo proposto neste projeto é a expulsão de quem comete infrações. O outro projeto, que é o projeto que nós vamos dar uma passada, que também tomou chumbo, todos eles tomaram chumbo, que nós vamos mostrar aqui. Tomar chumbo significa que não foram aprovados, passaram em votação e foram, por maioria da Assembleia da República, negados o segmento. Projeto de lei 165. Garante o direito à dignidade da pessoa humana na dimensão que lhe é conferida pela iminente necessidade de estabilidade na habitação, consagrando e impondo limites ao número de atestados de residência por habitação. Assunto bastante polêmico. Por quê? Porque nos últimos tempos tem se verificado que determinadas áreas dos grandes centros aqui de Portugal, vamos usar como exemplo Lisboa, numa área determinada da cidade, uma rua determinada da cidade que tem 400 metros, mas tem milhares de pessoas residindo nesta mesma área, o que é, pode-se dizer praticamente que impossível. E aí se detectou, e aí veio à tona a notícia, né, a nota de que isto não poderia ser, que estava errado. As juntas de freguesia também são responsáveis por esta situação. Por quê? Porque quem emite um atestado de residência, um atestado, né, da junta de freguesia, eu preciso de um comprovante de morada. Então eu vou à junta de freguesia, faço o documento que deve ser apresentado no meu processo lá na AIMA para eu conseguir me legalizar. Então, entram ilegalmente os imigrantes, esses imigrantes procuram as juntas e dão um jeitinho, por várias razões. Nós já fizemos outros vídeos falando a respeito deste assunto aqui, deste tema, assim que estas matérias surgiram, em que as juntas começam a fornecer esses atestados de residência, atestado de morada, para, tipo, 50 pessoas morando dentro de um apartamento que, tecnicamente, tem capacidade para 5 pessoas. Então, imagine o que vem acontecendo. Então, as entidades, eu vou chamar assim, as máfias, que fazem esse processo funcionar da imigração ilegal, da entrada ilegal das pessoas em Portugal,
se mobilizam e conseguem colocar aqui dentro um determinado número de pessoas ilegais. Estas pessoas vão à junta, a junta emite o atestado, e aí as pessoas vão até a AIMA e começam a se legalizar aqui. Eu tenho atestado de morada, está aqui, ó, da junta de freguesia e tal. O que aconteceu? A junta de freguesia começou a bloquear, começou a cortar. E disseram, não, está errado. Nós não vamos mais emitir, nós queremos que tenha título, que tenha isso, que tenha aquilo. Bem, como é que o cidadão vai ter um título de residência se ele não tem um atestado de morada, se ele não tem como comprovar? Então começou o cachorro a correr atrás do próprio rabo. E aí isto aconteceu e foi desta forma que se desenrolou. E aí agora o Chega apresentou então a proposta 165, tomando por base uma medida do governo da Catalunha, empenhado, diz aqui o projeto, o governo da Catalunha, empenhado no esforço para resolver a também alissexada crise da habitação da comunidade autônoma, como efeito, conjecturou e instituiu um elenco normativo de regras nos termos do qual devem passar a existir limites ao número de habitantes por casa ou, outro sim, as dimensões mínimas de cada habitação. Faz sentido. Não vou dizer que está errado. Gente, eu tenho um apartamento, uma casa, capaz de ter lá dentro, para viver em conforto, 5 pessoas, 8 pessoas. Bastante já, dependendo do tamanho da casa, evidentemente. Mas o que acontece aqui? Tem um T0, T0 é uma kitnet, como conhecemos no Brasil, um estúdio, e lá dentro vivem 30 pessoas. Tem atestado de residência para um imóvel desta natureza, desta espécie, deste tipo, mas uma chuva de atestados de residência ali dentro. E isso, evidentemente, foi detectado. E aí começaram as polêmicas. E aqui o Chega pretendia, então, fazer um limite. Aqui as áreas do texto que eu grafei, mas aqui atrás, na parte final, eles trazem, então, qual é efetivamente a proposta e o que eles pretendiam com este projeto. As juntas de freguesia devem manter o registro atualizado do número de atestados de residência emitidos por imóvel, por forma a não exceder 2 atestados por imóvel da tipologia T0, 3 atestados por imóvel de tipologia T1, 5 atestados por imóvel de tipologia T2, 7 atestados por imóvel de tipologia T3 e 9 atestados por imóvel de tipologia T4. Bem, essa foi a proposta apresentada, que também foi chumbada. Como eu disse na capinha do vídeo aí, foi chumbo para todo lado. Então, tudo que foi apresentado neste dia foi chumbado. Faz um certo sentido isso aqui? Até pode fazer. Mas a Assembleia achou resolver por outra forma e deixar a coisa correndo do jeito que está. Projeto de Lei 166, rever as normas da Lei 23/2007, que é a Lei de Estrangeiros, de 4 de julho, em matéria de autorização de residência para exercício de atividade profissional, estabelece cotas anuais para a imigração assentes nas qualificações e nas reais necessidades do mercado de trabalho do país. Isto aqui não é nada mais, nada menos do que voltar àquele contingente que existia, isto aqui já existia, o governo passado retirou isto da legislação, ou seja, não havia mais limite por tipo de profissão, por tipo de trabalho que se pretendia, foi liberado geral, ou seja, se vierem 1.000 ou 10.000 pessoas da área da construção civil, todos podem entrar. Assim é hoje. No passado havia uma cota. Então, para quem fazia visto para vir legalmente para Portugal, estas pessoas enfrentavam o tal coeficiente. Eram, por exemplo, abertas 10.000 vagas num ano. Quando as 10.000 vagas estavam preenchidas, simplesmente você não conseguia mais emitir visto. E aí vinha do jeitinho, né? Vinha como turista, chegava aqui, 3 anos na fila, 2 anos na fila, manifestação de interesse, correria, desespero, família longe, e aí toda a confusão se instalava. E se instala ainda.
Agora, a proposta, então, foi no sentido de retomar o tal contingente. Conclusão, chumbado. Próximo projeto. Projeto de resolução 136. Recomenda ao governo que suspenda imediatamente a emissão de autorizações de residência até que todos os pedidos pendentes sejam resolvidos. Até faria um certo sentido. Mas também esta proposta de resolução, no sentido de proibir novas, enquanto que o saldo, que não é pequeno, nós estamos falando aqui de um saldo de mais ou menos aí 400 a 500 mil residências pendentes de solução por parte da AIMA, herdados do antigo CEF, ou seja, daquela bagunça feita lá atrás, em 2 anos atrás, e que não se deu conta quando se desmantelou a estrutura do CEF. Então, faria um certo sentido, mas por outro lado estaria tirando a bolha de um lado e passando para o outro. Ou seja, eu vou resolver o que eu tenho na mão e não dou nada mais de novo. Mas continua a gente entrando, continua a gente chegando. Então, esta nova leva de imigrantes que vão precisar deste processo vão sendo aglomerados lá na frente e nada se resolve. Ou seja, é chover no molhado. Eu resolvo o antigo e crio um novo problema. Não é por aí também o caminho. Ou seja, chumbado. Projeto de lei 183. Esse aqui é do bloco de esquerda. Já é outra situação. Reintroduz o procedimento de autorização de residência assente em manifestações de interesse. Opa! Revoga o Decreto-Lei 37A/2024, de 3 de junho, que procede à 15ª alteração à Lei 23/2007, de 4 de julho, que estabelece as condições de procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português, bem como o Estatuto de Residente de Longa Duração. Aqui, a exposição de motivos, está tudo aqui, vocês podem ler depois, com toda calma, com toda tranquilidade, mas a ideia seria fazer o quê? Voltar atrás, ou seja, dar um passo atrás do dia 4 de junho, quando passou a valer a extinção daqueles números do artigo 88 e 89, que dão a possibilidade de existir a manifestação de interesse e, por outro lado, fazer ainda com que as pessoas que tivessem contribuições para a segurança social por 12 meses, que tivessem entrado ilegalmente, não importava como, viesse de qualquer jeito, mas, uma vez que tivesse 12 contribuições para a segurança social, seriam considerados legais em Portugal e poderiam fazer o seu processo de manifestação de interesse tranquilamente, bonitinho, certinho, e tirar o seu título de residência. A proposta era retornar esta situação. Tomou chumbo. E por último, o projeto de resolução 157, também do bloco de esquerda, que reforça os recursos humanos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Olha, está aqui uma proposta que talvez tivesse de ser trabalhada de uma outra forma, porque a proposta aqui traz de volta para o quadro da AIMA, ou melhor dizendo, integra ao quadro da AIMA aqueles que já eram CEF antigamente, ou seja, vai criar uma bagunça dentro da estrutura do Estado, organizar isso, ou seja, você era CEF, sai do CEF e você foi deslocado agora para a PSP. Aí, na PSP, você tem lá o seu estatuto, está lá, foi integrado, está recebendo por lá. Agora não, para tudo. Vamos trazer esse pessoal de volta para cá. Quer dizer, é um vai e vem, um entra e sai, que não há controle. Isso vai ser um caos. Talvez aqui fosse o caso mesmo, e todos sabem disto, que há um problema na AIMA, herdado já do antigo CEF, ou seja, faltam funcionários. Não há funcionário que chega. Primeiro ponto. Depois, segundo ponto, tecnologia. Falta. Terceiro ponto, a tecnologia disponível hoje, quando eu falo de hardware, ou seja, de computador, de impressora, de scanner, de monitor, enfim, hardware. Quando eu falo disso, também está superado. São equipamentos de décadas dentro do sistema. E não funciona, gente. Não vai. A gente sabe que um computador tem limite. Depois de 2, 3 anos, o processador está por aqui.
Você não tem mais velocidade de processamento, você já não funciona mais. Então você tem que trocar. Quando a gente é iniciativa própria, né, liberal aqui, empresa privada, ops, o computador está dando pau aqui, como se fala, não é? Vai lá e troca. Mas no Estado é tudo mais difícil, a gente sabe. Falo porque também trabalhei em órgão público, sei como funciona. Mas, gente, uma coisa é certa, isto faz falta. E quando isto não funciona, a fila começa a crescer lá na ponta. Então, reforçar o quadro é necessário, mas talvez não reintegrando e trazendo de volta aquilo que tiraram. Tiraram, ponto. Vamos contratar gente nova, vamos treinar gente nova. Aí sim. Ou não reintegrar de forma definitiva, de forma provisória. Aqui foi muito usado na época do Covid um termo bonitinho, task force. Pois então, se a task force, né, ou seja, aquele grupo de trabalho criado para resolver uma situação de emergência, talvez isto fosse a solução. Trazer aquelas pessoas que são da área, que entendem do riscado, para vir integrar uma força-tarefa, fica mais bonito, né? Força-tarefa. Uma força-tarefa para resolver os problemas que estão lá pendentes de solução. Resolvido, voltam a integrar aqueles quadros funcionais para os quais foram destacados quando houve a migração CEF-AIMA. E para por aí. Neste meio tempo, o Estado procura trazer novas pessoas para dentro do grupo e aí sim, com o engordamento, com o crescimento do quadro de funcionários da AIMA. Tem que treinar o pessoal que tem que ensinar. Ninguém sabe. Ninguém nasce sabendo. As pessoas precisam de treinamento. Então, talvez o caminho tivesse sido por aí. Mas isto é minha modesta opinião. Quem sou eu, né, para dizer alguma coisa para o Estado português? Quem sou eu para querer ensinar, né, o padre a rezar a missa, como se diz? Mas cada um tem sua opinião a respeito. Eu sei que vai ser chumbado também o meu comentário aqui, meu vídeo vai sofrer, mas não tem problema. Eu quero mais é que vocês participem, tá? Participem, dê suas opiniões, porque daí a coisa vai tomando rumo, seja para um lado ou seja para o outro. Mas o que nós não podemos ficar é sentados aqui de bracinho cruzado e deixando as coisas acontecerem a bel prazer daqueles que se dispõem a dar uma opinião. Então, eu dou a minha. Valeu? Gente, era o que eu tinha para o vídeo de hoje. Desejo a todos vocês uma excelente semana que vai começar em breve. Estamos hoje aqui gravando o vídeo, produzindo já para a próxima semana. E lembrando que tem mais coisa por aí. Isto não acabou aqui. Essas transições, essas alterações introduzidas pelo governo atual, já se sabe que vão passar pela Assembleia da República. Mas esse é um outro vídeo. Inscreva-se no canal para não perder a próxima etapa, o próximo episódio. Gente, a todos, um grande abraço. Excelente final de semana para quem vai assistir, para quem está aqui, enfim. Até breve.